Nós sabemos que Jesus é Deus e veio ao mundo como homem para nos salvar. E Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou e venceu a morte, nos garantindo a vida eterna. Muitos acham que essa história é maravilhosa demais para ser verdade e acham que é só apenas um conto de fadas. Como podemos ter certeza que essa história sobre Jesus é realmente verdade? Ah, mas eu vou contar para vocês isso agora. Se fosse um conto de fadas, Jesus teria nascido em um grande castelo, num importante reino. Os seus pais teriam sido um rei e uma rainha, e todas as pessoas do reino teriam celebrado o nascimento do novo príncipe. Mas, na verdade, Jesus nasceu numa família pobre, num país pequeno. Na verdade, ele nem mesmo nasceu em uma casa, mas num estábulo onde animais ficavam. E ninguém ficou sabendo do seu nascimento, a não ser alguns pastores que vieram vê-lo. Se fosse um conto de fadas, o jovem príncipe teria sido ensinado a governar sobre as pessoas e assim, quando crescesse, se tornaria rei. Mas na verdade, Jesus aprendeu a trabalhar com as mãos. O seu pai ensinou a fazer objetos de madeira. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus seria muito importante para falar com as crianças. A única chance que elas teriam de vê-lo seria quando ele passasse com uma carruagem. Mas, na verdade, Jesus amava passar o tempo com as crianças. Ele era muito bondoso e ensinava muitas coisas para elas. Se fosse um conto de fadas, Jesus teria muitos servos no castelo para cuidar dele e fazer tudo o que ele quisesse. Mas, na verdade, Jesus não veio para ser servido. Ele veio para nos servir. E nos deu uma grande lição sobre a humildade. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus seria muito, muito rico. E ele possuiria muitas terras, muitos cavalos e muitas roupas. E ele teria muito ouro e poderia comprar tudo o que quisesse. Mas, na verdade, Jesus era um homem pobre. Ele amava tanto trabalhar para Deus que nem pensava em dinheiro e coisas que poderia comprar. Ele não teve roupas luxuosas, nem mesmo uma casa de dormir. Ele não tinha um cavalo para andar. Pelo contrário, ele teve que tomar um jumentinho emprestado para entrar na cidade. Se fosse conto de fadas, os súditos de Jesus seriam sempre leais a ele. Se algum inimigo tentasse machucá-lo, eles teriam lutado para proteger o seu reino. Mas, na verdade, um dos amigos de Jesus contou aos seus inimigos onde estava. Quando os soldados vieram prender Jesus, os outros amigos ficaram com medo e fugiram. Se fosse
fosse um conto de fadas, o rei Jesus teria vivido uma vida longa e morrido em sua cama quentinha, rodeado por suas famílias e amigos. Mas na verdade, quando Jesus ainda era jovem, as pessoas o mataram. Elas o trataram como um criminoso, mesmo ele sendo tão bom. Isso não é terrível? Se fosse um conto de fadas, Jesus teria sido o líder de um grande exército de soldados e governaria sobre muitas terras. Ele lutaria para salvar o seu povo dos seus inimigos. Mas, na verdade, Jesus veio para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. E ele não veio para lutar em guerras. Ele veio para salvar o povo dos pecados deles. Jesus não era o tipo de líder que eles queriam e por isso eles mataram. Se fosse um conto de fadas, o túmulo de Jesus teria sido bem grande e luxuoso. As pessoas viriam e trariam flores, mostrando quanto amavam o seu rei. Mas na verdade ele foi enterrado numa caverna. Mas quando os amigos de Jesus foram lá, viram que a caverna estava vazia. Sabe o que aconteceu? Jesus voltou a viver. Ele apareceu aos seus amigos para provar que tudo que ele tinha dito era verdade. Se fosse um conto de fadas, a história teria acabado quando Jesus morreu. Mas, na verdade, essa história ainda continua, porque Jesus está vivo agora no céu. Ele está vivo e está preparando o nosso quarto na casa do Pai. E quando estiver tudo pronto, Ele virá nos buscar. Se confiarmos em Jesus, essa história será muito melhor para nós do que um conto de fadas. Nós realmente viveremos felizes para sempre.